Graças a Deus por mais uma oportunidade. Cumprimento todo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Temos mais uma mensagem na palavra de Deus. Temos um assunto aqui, um tema. O tema é purificação e santificação. Recentemente nós ministramos sobre consagração e santificação. Agora houve uma necessidade da gente incluir a palavra purificação. Surgiu uma pergunta. A pergunta foi: como fazer ou o que fazer para nos purificar e nos santificar, para que Deus possa agir na nossa vida ou através da nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas? Então, devido a esta pergunta, nós vamos falar sobre purificação e santificação. O primeiro texto que nós vamos ler está em 1 João, capítulo 1. Todo o capítulo, que são 10 versículos, diz assim a mensagem da palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, e com o Espírito Santo também. Escrevo essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aqui, o assunto de hoje é purificação e santificação. E o que é que nos purifica de todo pecado? O sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós. Ainda tem versículo 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, olha aí também a purificação, de toda a injustiça, Se dissermos que não pecamos, fazemos-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, mais uma mensagem maravilhosa da palavra de Deus sobre este assunto, purificação e santificação. Quero recordar um pouco sobre santificação, que a gente já falou na outra mensagem em que gravamos. Santificação fala de quê? Santificação fala de afastamento. Afastar-se do mundo, aproximar-se de Deus. Afastar-se do mundo sistema, do mundo que é regido pelo inimigo, né? Do mundo que é regido pelo inimigo das nossas almas. Afastar-se do mundo de engano, afastar-se do mundo de impurezas. Nós vamos falar sobre impureza, né? Que é a palavra purificação. Nós vamos ter que falar sobre impureza, o que é se tornar impuro, né? Do mundo de ilusões e de pecado. O que mais nós falamos aquela outra vez e vamos repetir aqui agora? Santificação é um processo de tornar alguém santo, dia após dia, dia após dia. Você vai afastando, vai aproximando de Deus. Então, santificação é um processo de tornar alguém santo. Se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro. Olha aí. Vamos falar sobre impureza, devido nós temos aqui a palavra purificação, né? Não vamos falar sobre impureza. Daquilo que é considerado impuro, mal, profano ou pecado, contra Deus e contra o próximo. Resumindo sobre santificação, falamos também naquela oportunidade que a partir da dedicação a uma vida de oração, devoção e separação para servir a Deus, afastamos, né,
e afastando e fugindo do pecado e aproximando-se de Deus em total vigilância, oração, consagração, jejum, estudando a palavra de Deus, conforme João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e conforme Hebreus 12:14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E também com referência a 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, espírito e alma e corpo. Então, temos aqui o texto inicial para purificação e santificação. Significado de purificação: ato ou efeito de tornar-se livre de impurezas. Ato ou efeito de tornar-se livres de impureza. Hoje, nos dias do Novo Testamento, hoje na dispensação da graça, é um pouco diferente do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento tinha um ritual bem diferenciado para a pessoa se livrar de impureza. A pessoa tocou em um corpo morto, ficava impuro. E tinha uma outra série de situação, né? A pessoa foi declarado com rancenismo, que é a doença que nós temos nome hoje, mas antigamente chamava lepra, ficou também imundo, ficou também impuro. E tinha lá uma situação bem complicada para resolver. Hoje, nós queremos ver que essa questão está internamente ligada às ações e às atitudes que vêm do coração. Então, significado de purificação: ato ou efeito de tornar-se livre de impurezas. Fala de expiação, de se livrar de pecados, e de máculas. Máculas é mancha, né? Que prejudica a nossa alma. Fala de expiação, fala de impureza, fala de máculas morais, situações morais em que a pessoa fala algo impuro e ele se torna também impuro e ele precisa de voltar, pedir perdão, deixar aquela situação. Vamos ver Efésios 5, 25 a 27. O que diz Efésios 5, 25 a 27? Nós vamos ver aqui esse texto na palavra de Deus, Efésios 5, 25 a 27. O que diz aqui esse texto para nós na palavra de Deus? Olha aqui, a mensagem da palavra de Deus. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a. Com quê? Com a lavagem da água. Que água? Pela palavra de Deus. Correto? Então, se no Antigo Testamento precisava de água, de outro material, de alguma situação, hoje precisa da palavra, símbolo da água. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, igual eu disse ali, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensíveis. Aqui continua a mensagem da palavra de Deus. Ainda um pequeno sumário aqui de purificação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, impuro ou impureza vinha da palavra hebraica tami. Essa palavra tami tem o sentido de profano, impuro ou contaminado. No Antigo Testamento, a impureza era algo desagradável a Deus e pode pertencer à esfera do inimigo. Zacarias 13:2 disse: e acontecerá, diz o Senhor dos Exércitos, que farei sair da terra os falsos profetas e o espírito da impureza. E Mateus 10:1, Jesus confirmou: e Jesus, chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos imundos. Então, algo espiritual de impureza que faz a pessoa falar algo e fazer algo que desagrada a Deus. A ideia da impureza foi consistentemente definida em relação a Deus e a sua vontade. A impureza ritual é o oposto da pureza ou santidade. A impureza moral é oposta à bondade, é oposta à justiça e é oposta à virtude também, conforme 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 10.
2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 10. Olha a mensagem da palavra de Deus. E vós também, ponde nisto toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade é o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, haver-se esquecido da purificação dos vossos pecados. Último versículo, versículo número 10 desse texto. Portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Olha que bênção a mensagem desta palavra aqui em 2 Pedro. Ainda sobre o Velho Testamento, a impureza exige medida de purificação. A principal medida de purificação inclui a abstenção daquilo que é profano. Cuidado com aquilo que é profano. Olha o que diz Hebreus 12, versículo 16 e versículo 17. Olha aqui. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Olha aqui. Que por um manjar vendeu-se o direito da primogenitura. Olha aí. Só porque ele negociou aqui, ó, foi considerado impuro, foi considerado profano, foi considerado um fornicador. Porque bem sabeis que depois, Esaú, querendo ainda depois herdar as bênçãos, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha aí que situação difícil que ficou Esaú. E ainda temos aqui na palavra de Deus ainda um pontinho e a conclusão. Mas devido aqui já a quantidade que nós temos, eu vou fazer em duas partes. Então nós vamos ter uma segunda parte desse tema.